os atrasados vão chegando, assim, na medida do possível. Tem algumas turmas aí que estão tendo que finalizar algumas atividades na faculdade, mas acredito que o pessoal vai chegando aí. Para a gente manter o cronograma, vou deixar que vocês se apresentem. Aqui do meu lado, como vocês estão vendo, é o Dr. Marcel Statacos, ortopedista, traumatologista, e na outra câmera, Dr. André Leite, médico do exercício do esporte. Como combinado, Dr. André, pode começar, se apresente, e a sala é sua, fica à vontade. Dá para ouvir bem? Tá tranquilo? Tá bom aí? Suave, beleza? Prazer, meu nome é André Leite, né? Sou médico do esporte, graduado pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, em Criciúma, no caso, e no momento fazendo terapia intensiva também junto. Vamos ver se futuramente a gente não consegue conciliar as duas áreas. Um pouquinho difícil de falar no momento, mas é plano futuro. Estou em São Paulo, no caso, atuando mais com terapia intensiva e esperar agora começar o ano, ver se volta tudo normal, um pouquinho normal, para estar voltando com a parte da medicina do esporte. E hoje, através do André, eu fui convidado junto com o meu amigo Marcel para estar falando para vocês um pouquinho sobre REDS, né? O que significa, o conceito, a aplicabilidade na prática, um pouco de incidência, se a gente se depara com isso cotidianamente, rotineiramente ou não, e quando associar alguma parte mais ortopédica, no caso, daí aí entra o Dr. Marcel. Beleza? Bora lá? Vamos lá. Então vamos lá, né? Primeiramente, quando a gente fala de REDS, a gente vai ver depois assim como a gente fala de REDS junto com ciclo menstrual e tal. Então, primeiro, não tem como se falar ciclo menstrual sem pensar exclusivamente em mulheres. Mas não é algo, não é uma síndrome, não é uma entidade, no caso, restrita apenas às mulheres, né? No caso. Deixa eu só falar um negocinho antes aqui. Se quiser me interromper para fazer pergunta, fique à vontade. O risco é de eu não lembrar o que eu estava falando. De vez em quando tem uns lapsos, eles vão ter que me dar uma ajuda. Mas pode interromper, eu acho até melhor do que fazer no final. Então, para mim é suave, não tem problema não. Então, voltando aqui no caso, né? Não é restrito às mulheres, no caso. E quando a gente se depara com distúrbio de ciclo menstrual, com questão de distúrbio imunológico, com questões infecciosas, lesões recorrentes, de difícil recuperação, ou de alta reincidência, a principal causa dessas questões, no caso, é a deficiência energética. Lembrando que a deficiência energética, no caso, relacionada ao esporte, não necessariamente tem que ser no atleta de alto rendimento. A gente pode estar falando do esportista também. Claro que a atividade vai ter que ser mais intensa e o desbalanço energético também, o déficit mais intenso também, para tá aparecendo, né? Até porque não é por não ser de alto rendimento, no caso. Então, vamos lá no caso ali. A gente viu ali o REDS ali, então com uma alteração da função menstrual. Ô, André, não tem tipo uma canetinha para botar aqui, né? Para ficar riscando? A gente vê a sua seta, doutor, mas eu acho que uma coisa para riscar mesmo... Porque eu tava quase passando o dedo aqui, mas não dá para acompanhar, então vou pela setinha aqui. Então, no caso, quando a gente se depara com o REDS, a maior incidência deles, no caso, de todas as alterações, é a parte da função menstrual. Temos também desequilíbrio ósseo, né, alterando a estrutura óssea, a saúde óssea, lesões da questão músculo-esquelética, não só relacionada a lesões, mas alterações músculo-esqueléticas, alterações geniturinário, trato hematológico, crescimento, parte psíquica, cardiovascular, gastrointestinal. Quando a gente fala aqui, no caso, então, uma deficiência energética para o esporte, o que seria? Qual é o alvo dessa deficiência? Então, a gente se depara aqui com uma energia mínima de 30 quilocalorias por quilo de massa muscular por dia. Então, quando a gente tem uma ingesta, um aporte menor que 30 calorias por quilo de massa muscular, a gente vai entrar naquele leque ali que citamos nesse slide anterior. Uma coisa importante também é o seguinte, né? A gente está... Cadê minha seta? Estamos vendo aqui, ó, massa muscular. Como é que você vai dimensionar essa massa muscular? Aí é um assunto importante até para uma próxima aula ali, para a gente estar falando sobre a avaliação, né? Então, métodos diretos, indiretos,
Porque você pensa bem assim, vamos falar sobre massa muscular. Quantos que a gente não se depara de parente, amigos, ou até conosco mesmo, que já não ocorreu, de você vai, começa uma dieta, faz um treininho, faz uma avaliação na academia, daí de repente você fala, pô, 2 meses depois ganhei 7 quilos de massa muscular. Pô, a gente sabe, né? A gente fica meio quietinho, fala que bom, parabéns e tal. Mas que nem você pensa ali, no caso, 7 quilos a mais. Né? Se o cara faz um cálculo de um mês para o outro, 7 quilos, 7 vezes 30, no mínimo 210 de ingesta ali deficiente, né? Ou que ele vai aumentar um aporte desnecessário, podendo gerar um sobrepeso. Mas, enfim, é considerado como ótimo, um aporte suficiente, ideal, quando é alcançado acima de 45. 30 é o basal, 20 seria uma deficiência moderada e 10 quilocalorias por massa muscular, uma deficiência severa. Então, no caso ali, essa deficiência energética associada ao esporte, ou de alta intensidade, ou de alto rendimento, né? Não necessariamente, mas geralmente. Então, a gente vai ter um aumento do risco de lesão, né? Então, depois o Dr. Marcel vai falar um pouco dessas lesões, sobre parte de lesões musculares, qual é a mais incidente, como é que é o mecanismo de lesão, se é com salto, se é com mudança de direção, também dá para falar um pouquinho. Quando entrar na parte de fratura por estresse, quando entrar na parte de osteoporose e associação estrogênica, daí ele dá uma falada sobre isso, né? Então, uma queda de resposta ao treino, essa queda ela pode ser tanto pela parte psíquica, né? Então, pelo alto rendimento, então pela cobrança, que a gente se perde, às vezes, por não aplicar questionários de percepções, né? De percepção, como o Borg, mais conhecido. Então, a gente se depara assim, mas é inespecífico, mas você vai juntando um pouco, chega uma hora que, ou não chega a conclusão nenhuma, ou a gente chega uma hora que a gente vai guiando, né? Mas, no caso, a resposta ao treino geralmente é associado pela parte emocional, pela perda do tesão, pela perda da vontade, por buscar demais, almejar muito recorde, essas coisinhas. Julgamento prejudicado, então, geralmente, essa parte de julgamento prejudicado a gente vê assim num esporte rápido, de explosão. Então, dei um jab direto, rápido ali, só que vi mal, não vi bem a distância para aquilo. Não calculei, perdi a distância da luta, entrei com um golpe, o cara me deu um contragolpe. Então, déficit de julgamento, diminuição de coordenação, então, quando requer parte fina, né? Diminuição da concentração, irritabilidade, distúrbio depressivo, diminui o aporte de glicogênio muscular, gerando uma diminuição da força muscular, porque você já não tem ingesta. Se a ingesta já é ineficaz, vamos apostar no meu glicogênio, mas ele consome, então atrapalha, né? E a queda do desempenho aeróbico. Isso pode ser estimado de maneira com VO2, por exemplo. Só que a gente falou bastante aqui no caso de parte menstrual, de parte óssea. A gente pensa, já vi esse negócio aqui, né, cara? Parte alimentar, parte menstrual, parte óssea, isso não é tríade da mulher atleta? Isso compõe a tríade da mulher atleta. A gente pode entrar naquela discussão assim, falando, mas não está mais extinto o conceito, não é questão de estar extinto o conceito. Vou abrir um pouco aqui que está calor, porque se tiver muito barulho, vocês falam. Então, no caso... já veio lá. No caso ali da parte a tríade da mulher atleta, ela está inclusa, ela tá dentro ali do REDS. Por quê? Porque o tríade da mulher atleta antes era muito restrito. Ele não falava de parte menstrual, de parte óssea. Ele falava de osteoporose e distúrbio alimentar, seja ele composto por bulimia ou anorexia. E o desbalanço energético. Daí depois eles foram ver que o desbalanço energético, ele era a gênese, era o principal para os outros dois. E daí viram que às vezes a gente tinha um paciente que ela estava fazendo fratura por estresse, que ela estava com amenorreia ou com distúrbio menstrual, mas ela estava com distúrbio menstrual, oligomenorreia, vamos dizer. Mas ela não entrava na tríade da mulher atleta. Por quê? Porque ela teve fratura por estresse, ela não teve osteoporose. Então ficou um conceito muito restrito que o REDS veio para ampliar. Né? Então, no caso, essa função menstrual alterada não tem que ser amenorreia. A saúde óssea não tem que ser osteoporose. Né? Pode ser manifesto por periostite, né? Depois o Marcel fala um pouco disso. E a parte alimentar não necessariamente tem que ter alteração de comportamento, seja bulimia ou anorexia.
você pode só ter uma ingesta insuficiente sem os outros dois sintomas. A gente falou ali de REDS, no caso, vai ser REDS, retrito da mulher atleta, no caso, ele vai ser muito incidente com a parte de irregularidade menstrual. O que a gente vai mais se deparar é isso. São as manifestações mais precoces, né? Ou mais fáceis de ser percebidas, no caso, por ser clínico, né? Mas também a gente tem que lembrar também, assim, que o exercício, às vezes você tem um aporte bom, o problema é o teu exercício, né? Que o teu exercício, você aumentou a carga de treinamento, você não deu um repouso adequado, e aquela carga precisava de um aporte maior e você não corrigiu. Então, às vezes você está bem, mas se aumentou a carga, você tem que aumentar também aqui, e vai gerando um desbalanço. Então, o sistema imune também altera bastante, a parte endócrina, a parte cardiovascular e tal. Então, sobre o ciclo menstrual ali no caso, você vê aqui que em 39, eu não lembro o nome do cara, esqueci o nome, tirei daqui, mas em 39, Flick, não lembro, ele começou a estudar sobre atividade física intensa e a relação do ciclo menstrual. Pegou um grupinho de ratas ali no caso, né? Botou o exercício físico como fator de gatilho para tentar estudar a interferência no ciclo menstrual e dividiu em dois grupos. Um que fazia exercício gradual e o outro que fazia um exercício abrupto, de alta intensidade. Notem que nenhum dos dois eram sedentários. Os dois se movimentavam. No grupo que fazia um exercício gradual, depois, ali, quando o rato falecia, ou sei lá, matava rato, não sei como é que faz essas coisas aí, eles foram ver através de biópsia da autópsia ovariana, ali foram ver e tinha um ovário normal. Ao contrário do associado ao imposto atividade de alta intensidade, né? Aquele dali tinha atrofia do ovário. Então, essa atrofia ovariana, no caso, fazia com que gerasse o distúrbio menstrual, né? Os ratinhos nas fêmeas, no caso, bloqueavam. Então, a gente tem o controle do eixo, né? E o eixo, no caso, né? Hipotálamo, hipófise ovariano, e o extra-eixo, que são, por exemplo, o tecido adiposo, bloqueando, no caso, função menstrual e tal. Mas como é que funciona? Você vai fazer um exercício intenso, essa liberação adrenérgica, liberação de endorfina, de catecolamina, principalmente de beta-endorfinas, você vai fazer uma alteração no pulso de GNRH hipotalâmico, certo? Vai mandar mensagem para a hipófise, uma mensagem bloqueando, não bloqueia, desculpa, restringindo, diminuindo a ação da LH e FSH. Depois, se você não for corrigido, obviamente que vai vir o bloco, né? Essa diminuição do eixo LH-FSH, você já vai estar causando distúrbio menstrual. Então, que nem você, distúrbio menstrual, não lemos a menorreia, né? Então, essa que é a diferença. Agora a gente consegue, talvez a gente tenha mais mecanismo para pegar antes a paciente do que chegar no grau avançado. Perpetuando essa deficiência energética, junto com a atividade intensa, né? Essa diminuição de LH-FSH vai fazer também a consequente diminuição ou bloqueio estrogênico ovariano. Esse estrogênio, no caso, ele vai estar ligado ao aumento da reabsorção óssea. Então, podendo chegar ao quadro de osteoporose. Então, aqui, ó, em verde, aqui a gente vê uma atleta perfeita e vermelho a gente vê a zoadinha, né? Então, aqui a bonitinha tá ali, disponibilidade energética adequada, tá tranquila, ela não tem distúrbio menstrual algum, ela é menorreica, sei lá como fala, menorreica, eu acho, né? E a saúde óssea dela tá ótima. Aqui, ferrou. Aqui ela já não tem a ingesta adequada, ou seja, já é abaixo de 30 quilocalorias por massa muscular, por quilo de massa muscular diário, né? Cadê meu mouse? Com ou sem distúrbio alimentar. Pera aí um pouquinho aqui. Não, é só um... já ajuda. Com ou sem distúrbio alimentar, né? Ela já tem a amenorreia hipotalâmica, né? Ela já está aqui, no caso, já fez alteração do tipo amenorreia, ou seja, ela já passou pelas alterações menstruais, já chegou no auge, né, do distúrbio menstrual, e já está apresentando baixa densidade mineral óssea. Então, aqui, ó, o papel do médico do esporte... Cadê aqui? Ajuda... esquece.
O papel do médico do esporte é atuar aqui, ó, nessa parte aqui, onde a gente pegou que ela já não tem aquela ingesta que, nossa, que beleza, mas também não tá zoada. Onde a gente já pegou que ela não tem distúrbio menstrual, mas também ela não tá sem menstruar, né? E onde a gente já pegou que não chega a ter uma alteração da densidade, mas vai ter quadro álgico, então marcado por fratura por estresse ou periostite, né? Disfunções menstruais subclínicas, no caso, então pode ser uma oligomenorreia, uma alteração de fluxo, ou distúrbio de álgico, né? Então dismenorreia, né? E aqui a gente já tem a disponibilidade energética reduzida com ou sem distúrbio alimentar, como eu falei ali antes, né? Então, assim, a tríade, tanto a tríade quanto o REDS, no caso, você não faz exame de sangue e detecta, né? Então, é um critério de exclusão, né? Então, a gente vai, assim, é um diagnóstico diferencial e vai excluindo. Então, o American College of Sport Medicine, ali em 2014, criou uma planilhazinha com perguntas bem boas e tal. Chegou pra guria e tal, você já menstruou? Com quantos anos foi a menarca, né? Qual foi a última menstruação? Quantas menstruações você teve nos últimos 12 meses? Depois a gente vai entender por que dessas perguntinhas ali. Né? Tá usando algum hormônio hoje? Se preocupa com o seu peso, isso daqui é o auge, tá? Então, eu queria, assim, se preocupar com o peso, automaticamente você já associa com aquelas noias ali, né? Aquelas noias tipo, você não tô falando que é errado fazer marmita, pelo amor de Deus. Tô falando assim, aquelas pessoas ali que vai no jantar e leva sua marmita. Ou não vai no jantar porque não pode, sabe? Você já começa a ter alterações sociais ali. E daí, geralmente, preocupação com o peso é aquela pessoa que tem balança no banheiro e ela vai toda vez. Ela vai antes de fazer xixi, vai depois de fazer xixi. Sabe? Já começa literalmente a noiar mesmo. E outros tipos de questões aqui, no caso, fazendo dieta, já teve distúrbio alimentar, já teve fratura por estresse, né? Já te disse que você tem osteopenia, osteoporose, é meio complicado, né? Quem vai chegar e falar isso, né? Ou você vai percebendo pelo... Pessoal, travou para vocês também? Sim, André. Quer fazer essa pergunta? Eu vou ligar para o doutor André e já vamos dar uns 2 minutos aí, pessoal. Desculpa. Pessoal, o doutor André teve um probleminha no computador dele, ele está reiniciando. A gente vai, então, o doutor Marcel vai falar um pouco da parte ortopédica e daí quando o doutor André voltar, ele continua e a gente segue a aula normal. Boa noite a todos. Então, já que ocorreu esse pequeno problema, vou falar um pouco da parte ortopédica. Então, para a gente saber que o estrógeno, que é bem importante na parte da mulher, ele vai estar diminuído, né, nos casos da síndrome RED. Essa deficiência de estrógeno, que ela vai entrar justamente na parte da reabsorção óssea, quando você tem uma queda do estrógeno, você, além de atuar diretamente nos osteoclastos e osteoblastos, você vai também atuar na reabsorção de cálcio do intestino, tá?
E isso pode ser, além disso, uma falha na ingestão de vitamina D, como também na deficiência de estrógeno. Esse desbalanço vão todo atuar no PTH, né? Ocorrendo então uma perda óssea para a gente. Essa perda óssea vai ser importante justamente porque alguns sinais são subclínicos, como a fratura por estresse e a periostite. A gente tem um caso bem comum que ficou famoso no mundo inteiro, que foi a fratura do Anderson Silva. A fratura do Anderson Silva é uma fratura num lutador de MMA, onde você imagina que o golpe teria que ser muito forte numa perna diretamente. E por que teve essa fratura? Né? Alguém já se questionou? Uma pessoa que está acostumada a levar o trauma, o treinamento é pesado, né? E você tem uma fratura que é atípica nesse esporte, você então tem um osso fraco ali, é um osso que já está sujeito a fazer uma fratura. Então a gente tem em um homem, né, um sinal clínico que provavelmente ele estava sofrendo da síndrome Reds, né? Justamente para essa falha de reabsorção que você não necessariamente precisa ter os níveis de estrógenos, também provavelmente deve ter abordado Não está vendo o slide? O pessoal está vendo o slide ou não? Sim. Sim? Ah, beleza. Tá. Então, a gente tem o remodelamento ósseo para funcionar justamente nessas falhas. Nosso osso está sempre em constante remodelamento, né? A gente tem micros traumas sempre, e a gente precisa desse balanço do PTH para justamente a gente conseguir reabsorver e formar novo osso, fazendo mineração, fazendo novo sítio de matriz mineral, né? Para você ter um osso firme e forte, né? Então eu trago para vocês 2 casos que eu acompanhei. Um deles, até interessante, que era uma menina, né? Uma residente em cirurgia geral, tá? E era atleta de final de semana, treinava, corria, só que no momento ela estava no primeiro ano de residência e não tinha uma alimentação adequada, né? Acordava muito cedo, comia mal, pulava refeições, não tinha um aporte energético adequado. E no seu segundo mês de residência, no terceiro mês, ela começou a ter bastante dor no pé. Chegou a fazer um raio-x e a gente tinha esse raio-x aqui, tá? É um raio-x, então, do pé, um raio-x em AP, tá? Se a gente observar bem, mesmo que você seja leigo, você vai ver que o raio-x é normal, né? E é normal mesmo, a gente não vê nenhuma fratura, não tem nada no raio que mostre, tá? A gente vê o alinhamento adequado dos arcos, a gente vê o alinhamento adequado dos metatarsos, das falanges, não tem nenhum sinal de reabsorção óssea ou nenhum sinal de nova formação de um calo ósseo ali. Então, essa menina continuou com bastante dor, disseram que não era nada, né? Que talvez fosse uma fasciite plantar. Ela continuou com dor e continuou treinando. Era o jeito que ela tinha para desestressar, justamente pela residência. Continuou com as dores fortes. E aí algum médico, algum ortopedista, pediu para fazer uma ressonância. Então, na ressonância, a gente vê, então, um edema ósseo importante em todo o metatarso dela, né? Isso, então, a gente percebe que tem uma fratura por estresse. Então, isso é um sinal subclínico, né? É um sinal que a gente não diagnostica com frequência, porque por mais que você palpe, que doa o local, se você não estiver pensando em síndrome Reds, você não vai fazer o diagnóstico nesse tipo de paciente. Você vai pensar, pô, ela fica muito tempo em pé, provavelmente seja uma fasciite plantar, né? Que é a inflamação da fáscia que fica na sola do pé, né, que é uma queixa bem comum de quem fica muito tempo em pé e de quem anda, mas você não vai pensar numa fratura por estresse se você não pensar na síndrome Reds, tá? Então, por isso que é bem importante a gente ter esse diagnóstico em mente, essas alterações que o Dr. André estava falando para vocês, tudo certinho, para você diagnosticar cedo, né? Isso daqui, por exemplo, se faz um trauma de um pouco maior energia, pode ter uma fratura, é uma fratura de um osso fraco, né, um osso osteopênico, ou até um osso osteoporósico. Então, você acaba tendo uma dificuldade maior de consolidação depois do tratamento, se você não fizer o tratamento adequado da Reds. Um segundo caso era um triatleta, um rapaz de 38 anos, esse eu acompanhei
na residência do Hospital do Trabalhador, é a mesma coisa. Ele era um triatleta, ele fazia, não era profissional, mas sempre estava competindo em um nível mais amador. Quase que um final de semana por mês, mais ou menos, ele competia e treinava com bastante frequência. Disse que estava passando com um momento de depressão, não estava se alimentando bem e tudo mais. Então a história sempre tem você tem um gatilho que acaba sendo suficiente para você alterar a sua rotina e a rotina de alimentação. E ele começou a se queixar de dor na face anterior da perna. Mesma coisa, você pede um raio-x e aí todo mundo pensa assim, a gente só pede raio-x quando tem uma fratura, né? Para que pedir um raio-x se eu não quebrei a perna? Que é o que todo mundo fala. A gente pede o raio-x justamente para a gente ver se tem alguma coisa, se a gente tem alguma lesão óssea, pode ser alguma neoplasia, alguma coisa que possa justificar. Nesse caso, discretamente a gente tem um sinal que mostra o sinal de depósito ósseo, o sinal de remodelamento. Então a gente não tem um traço de fratura, a gente tem uma linha branquiçada, tá? Que mostra, se estiverem vendo o mouse certinho, que mostra que aqui teve um depósito de cálcio, tá? É uma linha sugestiva de fratura de estresse. Vendo esse raio-x, a gente solicitou uma ressonância para ele e a gente confirmou então o edema ósseo local, uma fratura por estresse mesmo na tíbia. Então é uma área de fraqueza, é uma pessoa que, se fosse brincar, lutar, dar um chute, alguma coisa em um objeto, poderia ter uma fratura mais grave. Então a gente percebe bem que a parte ortopédica acaba sendo a porta de entrada para muitos do diagnóstico da síndrome Rett, tanto que o Dr. André estava falando que a síndrome Rett, antigamente muitos falavam que era a tríade da mulher atleta, né? Justamente porque o que mais importava ali era a parte ortopédica, eram queixas ortopédicas. Então, eu falei, os dois sinais subclínicos, o sinal subclínico é o mais importante, que é a fratura por estresse. Você pode ter uma periostite. A periostite, na verdade, ela é um processo inflamatório do periósteo, dessa região que já está sujeita à fratura por estresse, tá? Então, seria um sinal ainda, primeiro, que é a fratura por estresse. É raro de você também fazer esse diagnóstico, a ressonância seria necessária, você veria o aumento esse aqui é o edema ósseo, né? A parte esbranquiçada da ressonância é o edema ósseo, e a gente percebe que tem um halo mais esbranquiçado em volta, que é o que seria o periósteo, tá? E a periostite. Então a gente tem esse aqui como o principal subclínico, o segundo principal subclínico, tá? E as lesões musculares. As lesões musculares normalmente são lesões de explosão, causando distensão ou até ruptura muscular. A gente percebe essa lesão bem comum no meio do futebol, né, que a gente vê muitos atletas tendo distensões musculares, quando vai correr daquele pique, e você lembra várias vezes um jogador levar a mão na coxa, em alguma área, e logo parar. Essas são as distensões musculares, que são normalmente as mais comuns. Nem todo atleta está com alteração de Rett, mas pode sim, principalmente porque a gente sempre está falando de alto nível, jogadores que estão treinando, tendo que controlar peso. Se não tiver uma alimentação adequada ou uma suplementação adequada, você está sujeito a ter essas fraturas, essas lesões musculares. A gente sabe que hoje o tratamento da parte ortopédica visa justamente você suplementar com vitamina D e cálcio, em doses de 10 mil unidades por vitamina D, e o cálcio a gente acaba fazendo uns 400, 500 miligramas. Isso pode ser uma tomada por dia ou semanal, vai depender muito da avaliação e de como você maneja melhor esses casos, né? A gente sabe que essa boa suplementação ela vai envolver a parte eu vou até voltar aos slides só para a gente lembrar que o que faz parte da remodelação óssea, do que a gente precisa. Então a gente precisa ter uma adequada ingestão de vitamina D, uma adequada absorção de cálcio, no caso das mulheres tem que ter um estrógeno bom e elevado, justamente para você conseguir fazer um bloqueio da reabsorção óssea aumentado e evitar a perda óssea. A gente tem um quadro como se fosse o quadro da menopausa, né? A mulher que entra na menopausa é uma mulher que entra com uma osteopenia. Pode ter uma osteopenia, pode ter uma osteoporose, né? E isso, fraturas de insuficiência, fraturas patológicas. O atleta, né,
dentro da síndrome RED, ele tem esse mesmo problema, né? Ele tem fraturas patológicas, fraturas por estresse, fraturas que a gente fala que são por insuficiência, né? As principais são nesses ossos que a gente tem carga, e justamente os ossos que a gente usa muito nas atividades. A gente pode ter fratura por estresse na coluna, nas vértebras, com achatamento de vértebra. A gente pode ter fratura por estresse no colo do fêmur e vai fazer fraturas mais graves. Então a gente tem que estar bem atento com as clínicas e principal, a síndrome RED, ela é um diagnóstico muito clínico. Você tem que ouvir bem o que o paciente tem para te contar, né? Tudo que ele fala sobre o treinamento, ingestão de alimentos, angústias pessoais que possam envolver algum desequilíbrio nessa função toda dele. Tá? Doutora, já voltou? Na hora de você finalizar. Beleza. Acho que da minha parte aqui, acho que o principal eu já falei. Depois eu deixo aberto para alguma dúvida, se tiver perguntas sobre os dois casos ou quiser saber alguma outra coisa sobre ortopedia, a gente também fica aberto aí. Vou deixar o doutor André terminar. Tem bastante coisa ainda para ele falar. Doutor, fica à vontade, então, de compartilhar sua tela aí de novo e assumir de novo a turma. O microfone está desligado, doutor. Ah, brinca. Agora foi, né? Estamos escutando, tranquilo? Perfeito, perfeito. Eu tinha falado disso aqui antes ou não? Quando a hora caiu? Você estava no final do questionário ali, eu acho. No final do questionário. Peraí, cadê meu laserzinho maroto aqui? Aê, brinca. Estava no item 7. Item 7, né? Então fechou. Então daí no caso ali, tipo, mais umas questões ali, mais visando transtorno alimentar mesmo, e depois uma parte ortopédica, no caso, para ver se a pessoa já teve uma fratura por estresse. E o último é meio inviável, né? Alguém já te disse que você tem osteopenia, osteoporose, sem densitometria é meio complicado. Você vai ter que pegar a imagem de raio-x com diminuição de transparência, mostrando a área de aumento de reabsorção, mas, pô, pra você pegar esses dados, você já perdeu o teu paciente, né? Você já tá mais longe ali do agravamento, no caso, né? Então, parte de exames complementares ali. A parte do exame físico, né? Buscando uma desordem de diferenciação sexual ou patologia uterina ou do trato genital, que não vai ser comigo, muito menos com o Dr. Marcel, ortopedista, né? Mas aqui já vai vir do gineco, né? Procurando alguma questão de colo uterino ou demais ali da região, né? A parte da investigação laboratorial também, visando sempre a exclusão da gestação, né? O que é isso? Agora não. Ô, desgraça, peraí. Ai, bexiga. Pô. Apresentação do slide atual. Por que não vai, cara? Peraí. Reiniciar a apresentação do slide. O que eu fiz, cara? Pô. Tá. Então, beleza. Excluindo gestação, né? Então, lembrando que aqui a paciente está em amenorreia, certo? Então, com a parte de exame laboratorial, a gente já consegue guiar bem. A gente pode estar fazendo teste de progesterona também, não a gente, né? Essa parte vai ser mais para o gineco, voltando, né? Teste de progesterona, se por acaso veio a menstruação, então ela tem estrogênio. Se ela tem estrogênio, a gente já pula fora um pouco da tríade da mulher atleta, né? Antiperoxidase, ultrassom pélvico também, além de marcador como testosterona, DEA, TSH, tudo. Se a gente tiver níveis alterados, diminuídos, no caso, DLH, FSH, esqueci o nome, sempre esqueço de ter antiperoxidase negativo, a gente vai guiar mais para uma hipotalâmica funcional, ou seja, uma amenorreia guiada pela deficiência energética relacionada ao esporte, né? Então a gente pode, no caso, estar incluindo como tríade da mulher atleta, já vai guiando mais para isso. Caso a gente pegue aquele paciente que ela tem tudo aumentado, ela tem texto, ela tem LH, FSH,
a gente já guia mais para SOP, né? Lembrando que SOP também vem uma parte muito fenotípica, né? Muito clara, né? O paciente com SOP. TPO negativo e com LH, FSH aumentado, vamos pensar nesse ovário sofrendo uma insuficiência, né? Um quadro de insuficiência ovariana, no caso. E quando a gente tem anormais, no caso, hormônio tireoidiano, DEA, propaita e progesterona, daí a gente pensa mais em desordens endócrinas, então, tireoidite, ou distúrbio de tireoide mesmo, né, uma hipo. A densitometria. Então, a gente estava falando aqui no caso, você vê que a densitometria ela tem uns critérios, né? Então, uma menarca tardia, acima dos 16 anos, ela não teve aquela imposição do estrogênio, mais associada a distúrbio alimentar, no caso, e mais treinamento forte. Então, ele acaba sendo um fator, né? Então, a menarca acima de 16 anos, menos que 6 meses menstruados nos últimos 12 meses, né? História de transtorno alimentar, IMC baixo, baixíssimo, né? Ou uma perda grande de acima de 10% no mês. E aqui pega, né? 2 fraturas por estresse prévias, ou uma de risco elevado, ou uma completa, de baixa energia. Não aquela energia que o Dr. Marcelo estava falando antes, por exemplo, do Anderson Silva, né? Aquilo ali é um baita de um alto impacto. A gente está falando completa por baixa energia. Esses são fatores que já vão guiar para uma densitometria óssea. Tá? A gente consegue também, como a gente estava falando antes, no caso, você não faz um exame de sangue e aparece, né? Opa, você tem REDS, você tem triagem do mulher atleta. Bom se fosse. Então, são fatores, você vai juntando, né? E no caso aqui, a gente pode ter ali uma baixa deficiência energética com ou sem transtorno, então sem ou com bulimia, com ou sem anorexia, né? Se o paciente não apresenta nenhum, ela tem 0 pontinho, parabéns. Se ela tem uma restrição ou histórico de transtorno, ela já ganhou um pontinho. Esta restrição aqui, ó, vegano entra aqui, hein? Vegano, vegetariano, já ganha um pontinho, já sai ganhando um pontinho. E o IMC também alterado, menarca abaixo dos 15, ó, tá beleza, né? Acima dos 16 anos já ganha 2 pontinhos. Então tem mais que 9 ciclos menstruais em um ano, então 0 pontinhos, parabéns. Você vê que tem menos de 6, já ganha 2 pontinhos, né? Aqui padrões da densitometria, né? Através de Z-score, não tem score. E fratura por estresse não teve nenhuma, se tem uma, mais que 2, você vai ganhando os pontinhos aqui. Soma tudo, 0 a 1, liberado para o esporte, vai treinar, vai fazer suas coisas. 2 a 5 pontinhos, então você tem uma liberação mais com a coleirinha apertada ali, ó. Não pode deixar o Zé treinar ali, não deixa a mulher treinar tudo, senão ela vai querer voltar à sua carga normal. Ela não vê que ela está tratando, ela vai querer voltar sempre à tua carga normal. Então, uma liberação temporária, né? E com limitações também, né? Acima de 6 pontinhos, pô, ferrou. Aí você está restrito para treino, restrito para competição, está afastado, vai se alimentar, vai comer, não vai fazer atividade. Opa, então beleza, não preciso de alta energia sem atividade, vou ficar com Netflix e um Burger King. Não é bem assim. Podia ser, mas não é bem assim. A gente está falando que você não precisa virar um sedentário. Você vai fazer uma atividade. Mas se você é uma atleta dos 100 metros rasos, você vai andar, né, filha? Você não vai ficar fazendo isso. Ai, troquei por maratona. Não é bem assim. Então, você vai sossegar o facho, ou vai nadar, vai fazer outra coisa. Né? Você vai fazer a tua atividade, uma atividade, mas nada a ver com aquilo. Sem a recordação de gesto esportivo, vamos assim dizer, um jeito mais bonitinho. Né? Então, o atleta que pontuou mais que 6, tá fora disso aí. Tá fora de treino, tá fora de competição, principalmente até você restabelecer a normalidade. Né? Quando a gente tem alterações, por exemplo, psíquica, então quando a gente tem alterações, vamos dizer, parte de depressão, tô sentindo que minha força está reduzida, pô, tô meio putão, hein? Tô meio irritado aí para treinar, não tô bem. Essas questões aqui, a gente rapidamente recupera com a correção alimentar, com a correção energética, estimando o seu gasto e estimando a sua ingesta, né? Lembrando que a gente falou quilocalorias, mas também não é você pegar alcançar aquele aporte energético sem ter o macro suficiente.
sem ter o carbo, sem ter a gordura adequada, a proteína, o horário, a periodização alimentar, né? Então, nesse caso, quando a gente tem o objetivo ali de aumentar o aporte energético, a gente vai aumentar a função dos hormônios anabólicos, no caso, e aumenta também a estrutura óssea, né? Então, a gente tem um aumento do status energético pela adaptação, né? Conservando a sua energia. Esse processo, então, a queixa, a irritabilidade, a gente já captou a mulher bem no início ali desses sintomas. No caso, a correção com dias ou semanas é o suficiente, quando a gente só tem que recuperar o status energético. Quando a gente tem que... Note que o status menstrual inclui, obviamente, não o status energético. Quando a gente tem que recuperar o status menstrual, esse processo já é complicado. Então, o objetivo da recuperação energética é aumentar de novo os hormônios reprodutivos, né? Lembre-se que às vezes a gente pode estar com a parte energética, vamos dizer, ok, só que a gente aumentou muito a atividade física. A gente não teve um tempo de recovery, ou a gente está numa fase de treinamento ruim, então não temos ali a fase de recuperação. Então não necessariamente ali a tua ingesta esteja ruim, o problema é que pode ser uma ingesta inadequada para a atividade, né? Tá muita atividade para aquilo. Então quando a gente tem a parte menstrual, em média 11 meses para recuperar esse distúrbio menstrual. Quando a gente já tem afetado a parte óssea, aí o nosso objetivo vai ser aumentar a parte energética, né, visando o retorno do estrogênio, lembrando que eu vi que o Dr. Marcelo ali, perdão, ele falou antes ali sobre a parte de menopausa, né? Lembrando que aqui a gente está falando no menacme, né? Então, que é após a menarca e antes da menopausa. É só nessa parte, né? Porque a gente está falando de ciclo menstrual, tudo. Então, não interessa, não cabe aqui a menorreia primária e nem a paciente menopausada, né? Então, aqui ela tem capacidade de ter estrogênio ainda. Então, a gente recupera tentando aumentar esse estrogênio e diminuindo a reabsorção óssea. O PTH aumentado é um sinal de reabsorção óssea, né? Então, ele está retirando ali, né? Então, a gente consegue ver por aí também. E recuperando o status energético a ponto de acumular marcador de crescimento e contribuir com a formação óssea. Aqui, o processo leva anos. Porém, todavia, em muitos casos, pode ser irreversível, né? Então, às vezes, já chegou num ponto, mas é um ponto muito longo, né? É um ponto onde a gente teria que ter atuado aqui, ó. Entenda quanto que nós, médicos de esporte, vocês, futuros médicos de esporte, assim espero, né? Se espero também não vai querer fazer outra coisa, mas enfim, né? Vai que vira tudo médico de esporte, hein? É aqui que a gente tem que atuar, né? A gente tem que ver que ela já não tá normalzinha, mas ela tá menstruando, ela não tá menorreica, né? Então a gente vê que ela tem sinal clínico, valorizar mais aquela dorzinha, não ficar procurando tanto numa palpação. Porra, fez um raio-x inicial, viu que tá normal, valoriza o teu negócio, vai atrás da ressonância, igual o Marcelo tinha falado ali, né? Então valoriza, vai atrás. Antes era feito muito cintilo também, hoje não é muito utilizado o cintilo. Depois o Marcelo me corrige se eu estiver errado, perdão, mas eu acho que é mais acaba sendo ressonância mesmo, né? Então valorizar essas pequenas queixas, assim, ó, ai, doutor, eu menstruava certinho, agora tá vindo a cada 50 dias. Ah, né, isso é normal, espera um pouquinho aí, né? Calma aí, gente, vamos investigar ali, né? Vamos pegar ali logo no início. A abordagem, o tratamento, tanto da tríade quanto do REDS, ela inclui uma equipe multidisciplinar. Aqui, particularmente, é o negócio que eu mais gosto da minha área, né? Vocês vão ver que a nossa área é a área mais multidisciplinar que existe. E quanto menor a multidisciplinaridade, ao meu ver, menor o sucesso. Independente do que você almeja. Eu acho que o sucesso é pior. Então, que a importância de atuar junto com outros médicos, né? Antes, o médico do esporte ele era exclusivamente ortopedista, né? Então, o cara é especialista em ombro, ele era médico do vôlei, seja independente se é o clube, se é a seleção, caramba, 4, ele já era considerado um médico do esporte. E hoje a gente mudou bastante, né? A gente está cada vez mais desvinculada, no caso da parte ortopédica. Inclusive, a prova de título esse ano, né, que eu passei, obrigado a todos, né? A prova de... Pô, fiquei faceiro, hein? Meu Deus do céu, tirei um piano das costas.
Mas a prova de título estava mais desligada da parte ortopédica, né? Então, que nem eu preciso saber da parte ortopédica, mas você não vai me cobrar técnica cirúrgica, né, filhão? E antigamente estava sendo assim. Então, não exclusivo, mas multidisciplinar. A parte de nutricionista também, né? Importantíssimo, né? A parte da psicologia, né? Junto com a psiquiatria, fisioterapia, o técnico inclui muito aqui, tá? Então, que nem assim, tem que ter um cuidado nesse ambiente. Às vezes é um ambiente muito difícil. Eu tenho a intenção de viver da luta, né? Eu gostaria de trabalhar com a luta, no caso. Principalmente por... Inclusive, até convidaram para participar de uma live, de um simpósio aí de ciência, alguma coisinha assim. Eu vou falar sobre perda de peso para a luta. Depois eu passo para vocês, quem quiser ali, eu deixo no Insta ali. Mas não sei quando vai ser. Mas, enfim. O técnico, por quê? Assim, às vezes você sabe que o atleta está fazendo errado. Você vê um potencial ferrado no cara para fazer certo. Aí você vai lá, chega tentando aplicar a tua fisiologia, teus estudos. O cara chega para você e fala assim, pô, você tem quantos campeão mundial? Você quer? Que campeão mundial? Não, quantos atletas campeão mundial você tem? Então você não vem falar que meu treino aqui está errado. Então você tem que ter um cuidado nessa abordagem, né? Quando você inclui correções. Às vezes a pessoa aqui, o técnico se ofende muito. Então tem que ser um negócio bem pensado, né? Uma forma de abordagem bem pensada. Lembrar também que a intervenção é não farmacológico, mas sim a correção, o equilíbrio, adequar a disponibilidade energética de acordo com o gasto, né? De acordo com a atividade física. Falamos aqui, ó. Imunológico. Imunológico é um negócio engraçado, né? Porque quando a gente fala imunológico, tô com a imunidade baixa. Nossa, sempre um negócio meio esquisito, assim, né? Tipo, parece aquelas perguntas que tem em prova que você não sabe o que é, mas aparece lúpus. Marca lúpus. Lúpus dá tudo, né? Mesma coisa imunológico. E o imunológico você sempre vai cair em parte de teorias, né? Então, no caso aqui, a gente falou da alteração da suscetibilidade da mulher frente a parte infecciosas e distúrbio imunológico. Também, teoria, eu adoro isso, quando você não sabe o que é, mas tem uma ideia, chama teoria. Então, teoria da janela aberta, no caso. Atleta vai lá, exercício intenso, pau. De repente, ela tem essa queda aqui, ó. Essa queda é o quê? É o descanso. Aqui é o rest. Aqui é a parte mais importante que a gente tem que pegar no atleta. Por quê? Porque o atleta está suscetível a um período de 3 a 24 horas, 30 horas de maior incidência de queda da imunidade. Então, predispondo a processos infecciosos. Alguns estudos dizem até 72 horas, mas uma média em torno de 24 a 34 horas, mais ou menos, tá? Por quê? Teoria, beleza? Então, o tempo de recuperação, nessa baseline, o que o atleta faz aqui na recuperação, a alimentação, o rest, depois a introdução de novo da atividade, até quando vai esse formato aqui, né? Daqui a pouco a gente tem que fazer assim, uma carga progressiva, e não um abrupto, né? Então isso tem que ver bem também. Interessante esse negócio aqui, hein, cara? Bem tesão, assim, achei bem interessante a parte ali de DST em mulher atleta. No caso, um estudo aqui da Unifesp, se não me engano, da USP, não lembro, e de 2014. Então, mostrando ali, ó, um N grande, cara, um aumento grande no caso de incidência de HPV, então o principal fator de risco para colo uterino e câncer de reto também, né? Além de clamídia e gonorreia, né? Então, doenças ali que podem predispor a infertilidade. Fora outras, né? HIV, hepatite, então... não, HIV, hepatite do zero, né? Então, tipo, a parte, você vê ali que o atleta de alto rendimento, quando a gente não tem, no caso, o aporte necessário, ele fica suscetível, né? Então, a gente tem aquela ideia do atleta saudável e não é bem assim, né? Muito pelo contrário. Aqui uma cartilha, não sei se está disponível ainda, eu achei a foto, mas daqui de 2015, uma cartilha da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sobre a parte de doença infecciosa, né? De DSTs. Então, até critérios aqui no caso. Então, o para-atleta, né? Uma parte bem legal que eu acho de trabalhar. Então, o para-atleta e essas questões, né? E no caso, acabou. No caso, é isso mesmo, tá? Eu acho que o que fica mais ali
da gente recordar é que a gente não precisa necessariamente estar esperando os extremos das alterações. Lembrar também que às vezes a atleta que nesse ela tinha um aporte insuficiente no caso, então ela começa a liberar mais radical livre, marcador inflamatório, citoquinas, caramba 4, atrapalhando num processo de recuperação de lesão muscular, né? Então no caso rupturas, não só o aumento da incidência de rupturas, então que nem atleta que muda bastante de direções e da jump e da pique, assim, no caso, então lesões de adutor, enfraquecimento dessa região, recorrente lesão de isquiotibial, no caso, né? É bem comum, né? Então, principalmente lesão mais de grau 1, onde você não consegue palpar o gap ali, o gap muscular, onde não necessariamente tem um hematoma, aquele extravasamento, não impossibilita o atleta, mas acontece mais do que o esperado, ou uma recuperação mais lenta, né? Então você tem um prazo ali de 4 a 6 semanas, o atleta fica 8. 2 semaninhas, filho, para o atleta de alto rendimento, é coisa, hein? Então, às vezes a gente começa a ver outras coisas, né? Ver que o atleta está tendo muita parte infecciosa, daí você vai vendo também se ela está se cuidando na parte de relações, tudo. Ver a parte psíquica, então a aplicação de questionário de percepção, né? Parte imunológica, não necessariamente a gente gravando só para a parte da função menstrual. Rapaz, olha. Vou fechar aqui, deixa eu voltar para vocês. Tô aparecendo aí? Tô, né? Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso mesmo, no caso. Então, é um assunto bem interessante, mas a gente vai se deparar pouco com ela no sexo masculino, né? Vai ser... Às vezes a gente não é que não se depara pouco, mas é que o cara lá tá meio depressivão, meio tristão, você fala, vai treinar, Zé, você tá ficando doido, rapaz, não sei o que, come pra caramba, come igual um cavalo, olha o tamanho do teu prato aí. Daí você não imagina que aquilo dali tá sendo uma deficiência de aporte, mas a gente pode estar se deparando em homem também, que é mais comum, por também a gente ter a matriz óssea mais forte, no caso, não sofrer ação estrogênica. Mulher pós-menopausa, no caso, ela perde 1% de matriz óssea por ano. Então, imagine já associado a alto impacto, já associado à falta de reposição, já associado à falta de ingesta. Imagina isso num país frio, onde não tem exposição solar ainda, ou não precisa nem ir tão para o frio, vamos para Gramado, talvez, não precisa nem ir tão para longe, né? Então, de acordo com regiões, também são fatores que podem estar influenciando bastante. Então, toma muito cuidado por ser um diagnóstico clínico, de exclusão, né, onde a gente tem que estar afastando outras coisas, no caso, né? Não adianta você pegar uma atleta que parou de menstruar, vem a queixa com 4 meses e você, meu Deus do céu, REDS, triste da mulher atleta. Vai lá, a mulher não toma nenhum método anticoncepção, não tem nenhum tratamento, no caso, de anticoncepção. A mulher ela já tem, no caso, alteração de fluxo menstrual, mas, no caso, ela ovula, né? Faz relação desprotegida e tem um parceiro, ou vários, sei lá, né? Mas, enfim, você tem que, primeiramente, estar excluindo a gestação. Então, não botar a carroça na frente do boi, né? Vamos por partes, vamos reconhecendo bem, tem que conversar bastante mesmo. Como eu falei, é multidisciplinar a nossa área de atuação. Então, se ficar esperando muito ali de exame, essas coisas, acho que a gente perde. Né? A gente tem que mais reconhecer, você viu tanto o questionário ali do American College ali. Então, são critérios que dá para guiar bem nesse diagnóstico e ajuda na paciente ali. Muito bom, doutor André. Muitas graças. Muito bem nessa aula aí. Obrigado. Só falar, então, você falou da cintilografia, a gente ainda usa assim. É que é muito mais fácil fazer ressonância hoje em dia e ter um diagnóstico muito mais preciso quando o sintoma é bem localizado, né? Aquela dor irradiada, uma dor no membro, uma dor na coxa, mas não sabe pontuar onde, a cintilografia ainda ajuda a gente a achar certinho o local. Mas a aula foi perfeita. E a incidência ali no caso, Cecil, qual que é? Eu não sei se você falou na hora que eu tinha caído ali, mas maior local acometido nas fraturas por estresse ou periostite mesmo, qual que é a conduta à frente?
A fratura por estresse mais comum é a do metatarso. Essa é a principal. E seguida com a fratura por estresse na tíbia, né? Diafisária de tíbia, ali mais para tíbia distal. Essas são as principais. O tratamento depende. Mas é você tirar a carga. Então você vai ter que tratar essa fratura, esperar consolidar. Então tira a carga, coloca o RoboFoot, uma mobilização, né? Então você vai ter que limitar o treino e tratar o REDS, né? Você vai ter que tratar o suporte energético da paciente, né? Você tem que, então, é o que você falou, o tratamento do paciente que você faz uma fratura por estresse, por síndrome REDS, é multidisciplinar, né? Não é só o ortopedista, se chegar em mim, eu vou botar uma bota, vou mandar voltar em uma semana para repetir o raio-x. Aí você tem que tratar suporte energético, então tem que acompanhar com o médico do esporte. É um paciente mais complexo, é isso que a gente tem que entender. O diagnóstico pode ser feito por uma pessoa, mas o tratamento é por mais do que uma pessoa, né? E lembrar também que assim, né, que nem quando a gente se depara até com uma fratura por estresse, vamos pensar em porção distal de tíbia, ali no caso, comum do corredor, tudo, né? Não necessariamente você tem que afastar teu atleta da atividade, né? Então, que nem a gente tem que adequar a carga. O problema é carga, que nesse corrida é o esporte que mais cresce no ano, né? Existem mais de 500 maratonas por ano no mundo inteiro, no caso, e geralmente a pessoa pensa muito na parte cardiopulmonar, né? Hoje eu corri a 500 metros, amanhã 1 quilômetro, depois da manhã 1,5. Daqui a um mês correndo, 4 dias na semana, Neil, você já está em 5. 3 meses você já está em 10. Daí já passa mais um pouquinho, você já acha que é corredor, já posta no Insta, atleta e vai competir a meia maratona ali de São Silvestre, jeito de dizer, né? E você sempre pensa na parte cardiopulmonar, pô, não tô cansando, tô conseguindo ir para frente e tal. Mas você pensa naquilo dali, mas você não pensa que aquela dorzinha que você vai sentindo, você acha que é normal, né? Você acha que é normal, e você obviamente já está fazendo um quadro daquilo dali. Então o cara, ele tá um quadro de fratura por estresse, ele está no extremo, ele vai aumentando, daí o tratamento ele faz o quê? Ele quer parar. Não necessariamente, mas sim a gente tem que corrigir as fases dos treinamentos. Então respeitar muito a implicação da carga, a implicação da frequência de treinamento, né? Essa zona, quando a gente alcança o tempo de repouso, com o aumento do estímulo, aumento da carga, né? Isso daí a gente vai evitando. Então é um quadro bem mais preventivo do que atuante mesmo, né? Então a gente consegue captar bem antes. Hoje a gente tem recurso, né? Com certeza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, trazer algum caso? Fiquem à vontade, hein? Se quiser mandar no chat, se estiver envergonhado. Tem chat aqui? Eu vou mandar no grupo da Liga, no grupo do WhatsApp, o contato do Instagram do Dr. Marcel e Dr. André. Eles postam, às vezes, algum conteúdo, né? Cada um da sua área. E vale a pena estar compartilhando, tá vendo esse conteúdo. A gente, então, chega à última aula do ciclo, desse primeiro ciclo. Nossa diretoria fundadora da Liga de Medicina do Exercício e do Esporte. Eu agradeço ao Dr. André, ao Dr. Marcel aqui também, pela disponibilidade, pelo tempo, pelo preparo, pelo conhecimento passado. Os certificados eles vão vir de acordo com que o centro acadêmico e o departamento científico consigam fazer tudo que tem que fazer e mandando no sistema.